Muito bem, pessoal, aqui é Eliseu Gomes, estamos na sala VIP da TV Vida Mais, hoje recebendo um grande amigo, companheiro, pastor Antônio Tavares. Ele pastoreia na cidade de Rolim de Moura, aqui no estado maravilhoso, rico e bonito de Rondônia. Pastor Tavares, tudo bem? Tudo bem, pastor, prazer estar com o senhor aqui. Agradecer a Jesus por esse tempo que estamos passando junto, né? E espero em Deus que possamos aproveitar, né? Trocar experiências e adquiri-la, né? Amém. Pastor Antônio Tavares, o senhor está no ministério há quanto tempo já? Eu estou no ministério Helena há 20 anos. 20 anos? Sim. 20 anos. Como é que foi o seu chamado? Como é que foi esse momento que quando Deus chegou para o seu coração e convenceu o senhor que você devia ser um obreiro? Como é que foi esse momento aí? Então, quando da minha conversão, a minha conversão foi algo como uma explosão de um vulcão, né? Algo assim, realmente muito especial da parte de Deus. Desde que me converti, desde que aceitei a Jesus, eu percebia que o meu tempo na igreja não era um tempo para sentar, era um tempo para agir, para trabalhar. Eu sempre senti muito isso. E demos o tempo a Deus para que Deus trabalhasse isso e nos preparasse depois seminários, essas coisas todas. E depois que nos formamos, nos colocamos à disposição da igreja para irmos ao campo, para irmos trabalhar, né? Mas assim, sempre com muita animação, um coração assim bem inflamado mesmo para a obra do Senhor. Quais foram os locais que o senhor pastoreou, as igrejas, para a gente conhecer um pouco mais? Nós começamos a trabalhar ajudando em Manaus e depois fomos transferidos para Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Depois mudamos para Guajará-Mirim, na fronteira com Bolívia. Meu Deus! E depois fomos para Moçambique, ficamos lá um tempo e agora voltamos para o Brasil, estamos aqui em Rolim de Moura. Na verdade, o senhor também é pioneiro nesse trabalho. Manaus, por exemplo, o senhor é um dos começos, né? Praticamente. Eu sou uma das primeiras ovelhas. Aliás, esse é o número 12, 13. O número 13 de Manaus é a membresia do pastor Tavares aqui. E pastor, recentemente o senhor esteve na África. Para o senhor foi uma experiência totalmente diferente do que o senhor viveu aqui, né? O senhor podia dizer um pouquinho para nós como é que foi esse momento? Gente, ele esteve lá na África, em Moçambique. Esse homem aqui pegou até malária, viu? Mas conseguiu escapar e Deus está aqui sustentando ele. Na verdade, a experiência com Moçambique é uma experiência fantástica, né, pastor? Sui generis. Porque são experiências que a gente dificilmente passará em outro lugar, por uma série de circunstâncias. A questão cultural, a questão da vida social, da vida econômica da região lá, ela causa um impacto muito grande em nós. Me lembro que quando chegamos em Moçambique, eu cheguei à noite, e à noite eu só vi a estrada que eu estava indo para casa, mas quando foi pela manhã, que nós fomos sair, conhecer a cidade que nós íamos morar, realmente nos surpreendeu muito, né? Porque era uma pobreza muito grande, né? Ah, sim. Se comparado à vida que nós tínhamos aqui. Pois. Isso nos causou um impacto muito grande. Mas, na verdade, isso foi só no início, depois nós já nos acostumamos e passamos a gostar do trabalho e do povo. Quando a ficha caiu, você falou, estou na África, cheguei, estou aqui. Como é que foi esse momento? Você acostumado no Brasil, né? Claro que aqui você também não teve vida fácil, assim, mas em condições de país, aqui é um pouco melhor. Mas quando foi que a ficha caiu, você falou, estou na África, senti que estou na África. Como é que foi esse momento para a sua vida? Quando a gente começa a ter algumas necessidades, você não tem como obtê-las ali. Né? Me lembro que
quando precisamos ir ao médico, por exemplo. Sim. Né? A saúde lá, se a gente reclama aqui, você pode imaginar lá como é que é. Né? Outra coisa, quando chegamos, era a cidade que nós morávamos, por exemplo, não tinha um mercado. Tínhamos aquelas antigas tabernas que nós tínhamos aqui no Brasil. Né? E nós tínhamos que viajar cerca de 250 quilômetros para fazer as compras do mês. Meu Deus, gente. Aí surpreendeu com o preço, por exemplo. Eu me lembro que quando chegamos lá, uma carne de primeira, a gente pagava em torno de R$70, 60 a R$75 por o quilo. Por quilo. Né? E o tempo que nós passamos lá, já no final do nosso tempo lá, as coisas começaram a mudar, porque Moçambique ele se transforma muito rápido, né? Muito rápido. Mas aí outras coisas que nos surpreenderam foi o nosso contato com o pessoal do interior, onde nós trabalhamos mais forte. Né? Sim. Porque a pobreza é extrema mesmo, né? Muito. Nesse caso, o senhor acha que é muito importante o trabalho transcultural? Porque o impacto de você sair de uma cultura e entrar numa outra, nesse caso, um preparo transcultural é muito bem-vindo, né? No caso de Moçambique, né, minha tia, porque é um povo também que foi colonizado por portugueses. Né? Então, a nossa ligação com eles facilita muito essa questão transcultural. Certo. Pior que se fosse um país de fala francês, de fala inglesa. Sim. Né? Mas eu digo, o próprio costume, né, do povo lá, daquilo que herdaram dos portugueses, facilita muito o trabalho lá. Eu não tive muito problema com a questão do transcultural, na verdade certo. Eu não tive, né? Porque eles são tão amáveis, pastor, que essa amabilidade deles facilita muito e supera a outra, né? A comunicação. Pastor Tavares, a questão do evangelho, como é que o senhor vê? Conta para nós essa questão, a implantação do evangelho na África, como é que eles recebem isso, como é que a cultura assimila o evangelho, a pregação da palavra e tudo? Então, eu assisti uma pregação uma vez, que o título da pregação era Quanto Vale uma Alma? Pois. E a experiência em Moçambique com relação a isso, a evangelização, a se ganhar almas para Jesus, é interessante, porque eu entendo que hoje a África é o grande celeiro para se ganhar almas para Cristo. Porque não existe, mesmo Moçambique sendo um país tradicionalmente muçulmano, né, dizem que lá a população é em torno de 95% é muçulmana, nós nunca percebemos dificuldade nenhuma para o evangelismo. Nenhuma. Do governo nada? Nunca. Perseguição nada. Nem nos campos, nem nas repartições públicas, pelo contrário. Nós sempre fomos muito bem recebidos, tanto no campo, tanto no mato, nas comunidades, como dentro das repartições públicas, onde as pessoas nos conheciam e sabiam que éramos brasileiros e missionários. Nós sempre fomos muito bem tratados. Né? O que nós precisamos realmente é olhar aquelas almas como olhamos qualquer uma outra alma, né? Então, se o nosso amor ferve por almas para o reino de Deus, a África, Moçambique, hoje é um celeiro aberto, né? Pronto para ser colhido, um campo pronto, que está pronto para ser colhido. Pastor Tavares, lá tem muita mesquita também? Muita. Lá, mesquita lá é como a igreja evangélica. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para o senhor. Como é que foi isso? Quando a gente soube aqui que o senhor pegou malária, a gente ficou preocupado. Eu mesmo me emocionei, fiquei preocupado, orei muito pelo senhor. Você nunca recebeu tanta oração minha como naquela época. E aí, o senhor passou, está aqui hoje, como é que foi a experiência com a malária, pastor? A experiência com a malária foi interessante, porque eu sou do norte do Brasil, né? Já conheço todo o norte praticamente, já andei em vários lugares bem difíceis e nunca tinha pego. Mas em Moçambique é uma coisa muito atípica, porque todo mundo lá pega malária. É igual gripe aqui. Eu acho que mais que gripe. Meu Deus do céu. Eles conseguem pegar 2, 3 malárias por mês.
E aqui não fica gripado, tudo assim, né? Então lá é muito comum, o tratamento, por exemplo, é muito popular, muito simples. Mas para nós que não somos acostumados é complicado. Mas consegui pegar 3 malárias lá, uma foi muito difícil, foi essa que o senhor se refere. Nós estávamos no campo e não havia medicação e eu comecei a passar mal à noite. Tive que passar a noite toda sem tomar a medicação, porque não tinha como comprar. E é isso, né? O senhor sentiu alguma vez a morte assim, o temor da morte, não? Nesse dia... Porque é ser humano, né? Nesse dia senti que era algo além da malária, né? Era algo como algo espiritual, né? Alguma opressão muito forte. Além da malária. E outra coisa, pastor, o seu período como pastor lá, como é que o senhor vê? Tipo assim, eu fui, realizei, voltei, e Deus fez o quê? Como avalia o seu trabalho em termos de África, nesse período da África aí? Veja bem, pastor, eu sou um homem com coração missionário, mas sou pastor, minha formação é de pastor, né? Sempre trabalhei em campo missionário, mas com formação pastoral. E a experiência para mim foi muito boa, porque nós, quando chegamos, recebemos da liderança anterior um trabalho já muito bem iniciado, e nós só tivemos que dar agora continuidade, questão de organização na área administrativa, essas coisas todas, divisão de área para trabalhos e tal. Mas foi muito bom, né? Muito bom essa experiência de poder começar a organizar uma igreja em um país. Que legal. E o senhor trabalhou muito com liderança também, não foi? Com líderes, com formação? A formação da liderança ela é muito importante, né? Porque ele vem de uma cultura escrava, né? Portugal esteve lá por quase 400 anos. E boa parte do pessoal que trabalhava conosco, eles tinham muita dificuldade de tomar decisões, Sim. posições, e nós procuramos trabalhar isso e dizer para eles: vocês podem, vocês têm que fazer. E eles diziam: mas olha, nós não somos acostumados, nós sempre esperamos que alguém nos diga o que tem que fazer. Então trabalhar isso, e insistir com eles, para que eles tomem posições e tenham um entendimento de que eles são a igreja lá e que um dia eles vão liderar sozinhos a igreja. Eu acho que isso é muito importante, né? Até porque o nativo, ficando no futuro à frente, é muito mais acessível ao povo, né? A cultura. Eu senti isso na América, quando fui pastor na América. Por mais que eles gostavam, respeitavam, mas não é o americano que está na frente deles. Então, os países... O Brasil não tem essa dificuldade, talvez nem lá tenha. Mas a nível de acessibilidade dentro da cultura é muito melhor, então, quando o nativo, né, faz isso aí. Pastor Tavares, outra coisa que a gente queria saber do senhor, o culto em si. Como é que é o culto africano, o louvor deles, como é que eles recebem a palavra, como é que é a educação deles no culto, as crianças e tal. De modo geral, como é que é esse culto africano? O culto é relativamente parecido com o nosso, né? Com algumas características dele. Por exemplo, eles apresentam e fazem um apelo antes da pregação. No início do culto, já é feito. Olha aí. É fantástico isso, né? Porque eles entendem que a pessoa, quando vai à igreja, vai com um propósito. Olha que interessante. Né? Então, eles, quando começam o culto, já convidam para que os visitantes vão à frente, e aqueles que vão aceitar Jesus, que sigam à frente. Olha só. Né? Isso é claro, isso é nítido. Com relação o louvor, por exemplo, eles são muito felizes, porque o africano, pouca coisa, ele precisa de pouca coisa para ser feliz. Ele tem alegria na alma, né, rapaz? Só a nossa presença lá, e uma coisa interessante, é o amor que eles têm pelos brasileiros, né? É diferente. Futebol também está nesse negócio, nesse pacote? Não, eu acho que é mais a ligação mesmo, a ligação. Tá. Eles não tem um povo que eles tenham mais amizade que os brasileiros, nenhum. Que coisa, rapaz. E isso facilita muito, porque você se sente em casa. Eu costumava dizer, quando eu fui daqui, o pessoal falou assim: mas você vai para Moçambique e tal. E eu até brinquei e falei: estou voltando para casa. Né? As origens. Estou voltando às minhas origens. Eu não senti, pastor, nenhuma dificuldade em Moçambique. Nenhuma. Comida, pastor, comida. Não, a comida não. Culinária. A comida deles, a comida comum, por exemplo, do pessoal mais simples, é complicado você comer.
Mas algumas coisas nós comíamos, eu comia, né? Mas a gente tinha alimentação normal, frango, tinha carne, tinha tudo, né? Tinha tudo. Agora, aquelas comidas normais do pessoal do interior mesmo, aí é muito difícil você comer, né? Porque... Dá algum exemplo? Tem algum exemplo, alguma coisa? E quando foi essa forma como é feito, por exemplo, eles não têm utensílio doméstico, não têm mesa, eles não têm um giral, eles fazem tudo no chão, então colocam tudo no chão, tiram tudo e cobrem. Então, por exemplo, nós, pastor, uma vez só tomamos uma água deles, uma vez. Pegamos uma infecção intestinal que quase a gente morre. Então, e isso é uma coisa que você tem que observar, para ter o cuidado, porque você não está habituado. Acontece que eles já nasceram nesse mundo, já tem os anticorpos que o próprio corpo desenvolveu e eles conseguem passar. A gente não, né? A gente não, Pastor Tavares, qual a mensagem que o senhor deixa de incentivo a quem tem chamado para a África, quem está pensando, quem está vendo Deus se aproximar dele em relação a isso? Qual a palavra que o senhor deixa? É válido? Pode ir, Deus vai abençoar, Deus vai nesse negócio? É viável? Qual a palavra de incentivo que o senhor dá para esses novos missionários? Pastor, a palavra, você ama almas? Você acha importante ganhar almas por reino de Deus? É o campo, é o lugar. Tá? Pastor, você marca qualquer programação, qualquer hora do dia ou da noite, você vai ter lotação completa. Que coisa! Independente do dia, da hora ou da noite. Há uma sede hoje em Moçambique pelo Evangelho tão grande que às vezes eu fico olhando quando a gente está num país como o nosso ou em outro país, que a gente tem tanta dificuldade para a evangelização. Falo, meu Deus, com tantos lugares sedentos, a gente fica aqui às vezes batendo a cabeça. Mas para quem quer ir a Moçambique, se tem as condições necessárias que tem que ter, você vai ser muito útil num país muito abençoado, né? Um país especial mesmo, né? Moçambique é cercado hoje por alguns países interessantes, o Malawi, a Zâmbia, Congo. Sim. Então, são áreas muito parecidas, com cultura muito parecidas, sabe? Então, há um leque de trabalho muito grande para se trabalhar, pastor. Uma outra pergunta. A sua esposa, como que ela abraçou a visão? Como foi o trabalho do senhor lá nesse país? Eu acho que quem mais sofre hoje, por nós termos voltado, é ela, né? A gente sofre muito por ter voltado. Há uma saudade ainda, pastor? Muito. Então é uma boa lembrança para o senhor, Moçambique. Muito. Que bênção. Moçambique nunca sairá, com certeza absoluta, nunca sairá do nosso coração. É o seu segundo país de coração, no caso. Brasil e Moçambique. Em termos, pastor, de olhar almas sedentas por Jesus, é o primeiro. E a sua esposa entendeu esse chamado? Ela acompanhou o senhor? Acompanhou, né? O tempo todo? Muito. Ela tinha um trabalho muito grande com as pessoas lá, o relacionamento. Pastor, lá tem uns lugares que vendem roupa que chamam, esses bazares que tem no Brasil. E me lembro que ela comprava, que é muito barato, ela comprava muita roupa e lavava, depois nós passávamos e levávamos para as comunidades para algumas pessoas. Isso nós fizemos até voltar de lá. E era a forma carinhosa dela de poder abençoar as pessoas. Ela tem esse lado muito social, né? Tem. Ela é uma obreira de frente de mensagem e tal, é mais bastidor? Como é que é o perfil da sua esposa? Hoje ela é uma obreira de frente, ela vai também na frente e resolve. Que também tem algumas esposas que elas também ficam no bastidor e dá aquele apoio que a gente precisa também, né? Às vezes você não vê, uma esposa pastor na frente, tal, mas ela está por trás calçando. Se ela não calçar, a gente cai, né? Não, ela não. Minha esposa, ela participa efetivamente do ministério em tudo, né? Ensinando. O relacionamento dela com as africanas foi bem legal? Muito boa. Minha esposa, onde passa, ela costuma deixar saudade lá na mulher. Rapaz, é uma grande companheira, né, pastor? Graças a Deus. Quantos anos de casado o senhor tem já? 37. Gente, 37 anos. E 3 filhos, né? 3 filhos. O nome deles é? Rodrigo, Roberta e Rafael. Rodrigo, Roberta e Rafael. 3 R's. Isso. Rodrigo, Roberto e Rafael. Pastor Antônio Tavares, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar para os nossos telespectadores? Alguma coisa que está no seu coração? Fica à vontade. Eu sei que eu estou falando mais para cristãos, né?
E sei que eu sou, talvez não a pessoa tão certa para falar sobre Moçambique, por causa desse amor que a gente criou por lá. Então você pode achar que existe exagero. Isso é suspeito, nas né? minhas palavras, exatamente. Mas pedir que os irmãos orem por aquela nação, né, que ajudem, que colaborem, verifiquem como poder ajudar ali financeiramente. Porque, irmãos, eu entendo que quando Jesus chega num lugar, pastor, não é só a minha alma que é transformada, meu espírito que é ganho de volta a Deus. Eu acho que há uma transformação geral, sabe? E em tudo, na área social, na área econômica, eu acho que quando Jesus chega num lugar, as coisas mudam. Sim. Né? Então, hoje a igreja, no nosso caso, a igreja wesleyana, ela é esse elemento, né, de transformação onde nós estamos. Nós podemos nos permitirmos ser usados lá para essa transformação. Então, a palavra é a mais importante, mas por trás disso tem outras coisas que nós podemos fazer. Amém. Nós já trabalhamos lá com escolas, né? Já há um princípio de trabalho com... A Estaclopada Missão é a educação também. Exato, com pré-escola, né? Que isso aí é o tripé metodista, né? É o evangelismo, é o social e a educação. Exatamente. Sempre que houve um trabalho metodista no mundo, pode ser wesleyano, pode ser episcopal, pode ser ortodoxo, seja, se ele é metodista, ele tem esse tripé, que é o evangelismo, a educação e o social. Queremos deixar um abraço especial à Secretaria de Missões, que tem trabalhado lá há muitos anos. Eu acho que é acoplado com a Portugal, não é? A Secretaria de Missões via Portugal ou Portugal via Missões? Ou trabalham juntos? É porque a região europeia que administrativamente cuida de lá. Sim. Mas como lá é um campo missionário subsidiado ainda pela Secretaria-Geral, também ela responde tanto ao bispo lá como ao secretário-geral. Uma parceria, né? Exato. Então, enquanto a gente termina aqui o programa, eu vou colocar aí para você, para passar aqui na tela, os telefones de contato, caso você queira, de alguma forma, ajudar Moçambique, orando, contribuindo, até indo, não sei. A gente deixa o contato, você fala com o secretário, quem estiver responsável, para você participar dessa obra. A gente quer agradecer de coração o pastor Antônio Tavares por nos receber aqui na sala VIP, né? Eu estou feliz pela vida dele, a vida dele inspira a gente, né, gente? Você que está começando no ministério, isso aí é uma inspiração. Ele foi pioneiro em Manaus, pioneiro em Tabatinga, ajudou esse trabalho na África, ou seja, um homem que está experimentado começar e continuar. E está aqui, firme trabalhando. Hoje está em Rolim de Moura, que é uma cidade muito boa aqui de Rondônia. E Deus tem feito aqui muita coisa boa, agradável. Aliás, ele tem dois irmãos ainda, o Valdemar, o João, que são mais dois obreiros nossos. O Valdemar está em Boa Vista. E o pastor João em Manaus, na Igreja da Paz. Isso. Né? São mais dois companheiros. Eu me sinto parte dos Tavares, só não tem Tavares no nome, mas me sinto irmão deles, porque a gente se deu muito bem e com muito carinho com essa família. Gente, muito obrigado. Pastor, suas palavras de agradecimento aí. E eu quero convidar você que, nas suas férias, quem sabe, quer fazer uma viagem para fora do país, do Brasil, vá a Moçambique, se programe, entre em contato com o nosso pessoal da Secretaria-Geral de Missões, com a Genil, pergunte como você faz para chegar em Moçambique e conhecer o nosso trabalho lá. Com certeza eles irão lhe receber com carinho e irão informar vocês como chegar ali. Mas vá lá conhecer o trabalho e você vai se apaixonar, assim como nós nos apaixonamos pela Igreja de Moçambique. Pastor, se alguém quiser ir no YouTube, tem alguma imagem no Google, só colocar lá Wesleyana Moçambique, vai aparecer alguma coisa? Não? Tinha uma página, a Igreja Evangélica Metodista Wesleyana em Moçambique. Sim. Tem uma página na internet. Vamos lançar aí na tela? De repente o pessoal acessa, né? Isso. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Aqui é a sala VIP da TV Vida Mais, onde você é a nossa maior audiência.